Olá, galerinha boa! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa disciplina que é apaixonante, no caso, a melhor de todas, História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula magnífica que tenho certeza que vai agregar o conhecimento de vocês. Vamos então a ela, ao tema de nossa aula. Aula de número 11, aula de revisão e avaliação. Vamos a ela. República Velha ou Primeira República, os primeiros anos da República Brasileira, logo após a proclamação da República, a gente tem aí um período que vai até 1930, mas esse período a gente pode dividir de duas formas. Primeiro período, República da Espada, e segundo período, República das Oligarquias, também conhecido como República Velha, República do Café com Leite. A gente vai começar então a nos aprofundar sobre essa temática tão importante para a gente compreender a história do Brasil. Lembrando que, naquele momento, o Brasil era um país essencialmente rural, ou seja, a maioria das pessoas moravam na zona rural. Esse é o detalhe importante, porque todo o panorama político gera em função da chamada ruralidade e do poder dos coronéis, dos fazendeiros locais, que de certa forma vai ajudar a, digamos assim, rodar essa engrenagem política durante esse período. Muito interessante, né, gente? A gente vai começar a analisar também que uma das características da primeira Constituição Republicana é o fato do voto ser aberto. Como assim, professor? A gente está acostumado a ter o voto secreto. A gente vai na cabine eleitoral de forma secreta e digita o número do nosso candidato. E as pessoas só vão ficar sabendo em quem você votar se porventura você quiser falar. Se você não quiser falar, o voto é secreto. Naquele momento, galera, não era assim. O voto era aberto. As pessoas iam até a cabine eleitoral e diziam abertamente o candidato em que estavam votando. Isso era essencial para que houvesse ali uma forçação de barra, uma monopolização de votos e, por que não dizer, uma pressão eleitoral exercida quase que exclusivamente pelos coronéis. A gente vai começar então a aprofundar esse conteúdo agora. Vamos ao texto. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o segundo período da República Brasileira, a República das Oligarquias, que vai de 1894 a 1930. O segundo período da República Velha ficou conhecida como República das Oligarquias. Professor, o que é uma oligarquia, professor? Oligarquia, a gente pode dizer que é um governo de poucos. Um pequeno grupo político que utiliza aí alguns subterfúgios para se manter no poder. E isso é interessante, pessoal, porque esses grupos políticos eles vão usar da prerrogativa do voto ser aberto e principalmente do grande poder dos coronéis locais para se perpetuar no poder. A gente pode dizer que cada região do país tem a sua própria oligarquia, ainda nos dias de hoje, né, gente? A gente sabe que muitas vezes no nosso município, no nosso estado, ali na nossa região, existem grupos políticos que, de certa forma, conseguem ali, utilizando alguns artifícios, por assim dizer, se manter no poder por um longo período de tempo. Nesse período da República Velha, a gente tem a figura das oligarquias como algo importante para a gente compreender o panorama político do Brasil. Mais uma vez, só para reiterar, o Brasil era um país essencialmente rural. A maioria das pessoas, naquele momento da nossa história, moravam na zona rural. E a zona rural, quase sempre, tinha um grande fazendeiro, um latifundiário, que tinha o título de coronel. Inclusive, esse título vem lá da antiga Guarda Nacional, lá do Brasil Imperial, que o governo acabou dando esse título, essa patente de coronel, por assim dizer, que virou, de certa forma, um título social. O coronel, quando morria, passava o título para o seu filho, que virava também coronel.
Então essa patente coronel, patente militar, deixou de ser apenas uma patente militar e virou questão de status social. O coronel, de certa forma, pegava ali o seu privilégio local e usava esse privilégio para, de certa forma, alavancar os seus votos. Vamos continuar com o texto, vamos lá. Continuando com o texto. Então, vamos verificar o contexto da República Velha. República Velha é essa que vai de 1189, até 1930. Essa data, inclusive, foi a data da proclamação da República. Como é que era o funcionamento da estrutura política dessa República Velha? Vamos então ver na esfera federal, a gente tem ali o presidente da República, e esse presidente ele era eleito através da chamada política do café com leite, que foi a aliança de duas oligarquias, a mineira e a paulista, que basicamente controlou ali a vida política nacional nesse período. Na esfera estadual, a gente tem a política dos governadores, que nada mais era do que uma troca de favores entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal dava o apoio político aos estados, que também, em contrapartida, dava apoio político ao governo federal. E essa troca de favores a gente vai conhecer como política dos governadores. E na esfera municipal, a gente tem o coronelismo, que basicamente fazia a mesma coisa no âmbito estadual. O coronel tinha apoio político do governador de estado, que por sua vez também garantia apoio político nas eleições por parte ali do coronel. Então a gente tem essa estrutura, tá, gente? O coronel usava o cabo eleitoral, que controlava determinados votos da região, no que a gente vai conhecer como curral eleitoral. Professor, esse termo é muito forte. Curral eleitoral é de animal, é de boi, é de gado, professor. Existia esse termo, curral eleitoral? Sim, gente. Para a gente designar uma região controlada eleitoralmente por um coronel, a gente costuma chamar essa região de curral eleitoral, justamente para a gente ver como é que o coronel controlava a vida política de determinada região. Vamos adiante, vamos então compreender como é que se dava essa política na esfera federal, a política do café com leite. Estou aqui em uma fazenda aqui, da época do Brasil, da República Velha, para a gente compreender um pouquinho o que é oligarquia e, principalmente, como essas duas oligarquias conseguiram controlar a vida política no âmbito nacional. De um lado, a gente tem um oligarca aqui, produtor de café, e de outro lado, a gente tem outro oligarca, que era produtor de leite. A oligarquia paulista, que era ali controlada pelos grandes cafeicultores e tinha o maior poder econômico do Brasil, era o estado mais rico do Brasil naquele momento, tinha ali o poder econômico. E de outro lado, a gente tem outro oligarca, que era justamente o produtor de leite, o mineiro produtor de leite, o paulista, só para reiterar, e o mineiro produtor de leite. Eles se uniram, fizeram uma união entre as duas oligarquias com o âmbito de controlar a vida política nacional. Se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem a relação dos presidentes da República de 1894 a 1930, vocês vão ver que todos eles ou são paulistas, ligados à oligarquia cafeeira, ou são mineiros ligados à oligarquia produtora de leite. Essa união, essa política do café com leite, controlou toda a vida pública na esfera federal ali durante o período da República Velha. E foi uma oligarquia poderosa porque o Minas Gerais era o maior colégio eleitoral, tinha a maioria dos eleitores, enquanto a oligarquia paulista tinha o maior poder econômico. Mais uma vez, a união dessas duas oligarquias, a política do café com leite. Café por quê, pessoal? Por que café com leite? Porque era a união de duas oligarquias, dois grupos políticos. De um lado, os paulistas produtores de leite, ou melhor, de café, e de outro lado, os mineiros produtores de leite, esses sim produtores de leite, e a união dessas duas oligarquias ficou conhecida como política do café com leite.
Vamos ao texto para a gente entender ainda mais esse panorama. Vamos lá, gente. Política do café com leite é a expressão utilizada para caracterizar um procedimento político típico da República Velha. Esse procedimento consistia na alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos da época, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Mais uma vez, tá, gente? União entre as duas maiores oligarquias do Brasil. De um lado, a oligarquia de São Paulo, que era o estado mais rico do Brasil, até porque a economia cafeeira girava em torno ali praticamente do estado de São Paulo, e também a oligarquia mineira lá de Minas Gerais, que era a principal produtora de leite e tinha ali o maior colégio eleitoral do Brasil, ou seja, tinha o maior número de eleitores. Então, a união dessas duas oligarquias garantia a eleição dos presidentes da República, que basicamente ficavam ali se revezando no poder. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. A aristocracia cafeeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles de 1898 a 1902. Essa política estabeleceu-se em âmbito federal e reuniu dois partidos, Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. A união das duas oligarquias aqui está ilustrado com uma figura bastante famosa, uma imagem bastante famosa, que é um político, que pode ser um presidente da República, que toma banho aqui, basicamente, de café da oligarquia paulista e de leite da oligarquia mineira para conseguir, então, se perpetuar no poder. Vamos adiante. A partir de 1906, o início do governo do mineiro Afonso Pena, 1906 a 1910, a República do Brasil passou a ter presidente dos dois partidos em revezamento, como eu falei para vocês. São Paulo era o maior produtor de café do país e, por isso, o estado mais rico. Minas Gerais era o maior produtor de leite e derivados e concentrava o maior número de eleitorado, o maior colégio eleitoral do Brasil naquele momento. As características econômicas desses dois estados, isto é, a produção de café em São Paulo e a de leite em Minas Gerais, serviram de mote para a designação de política do café com leite, como eu falei para vocês, que é a união dessas duas grandes oligarquias. Isso porque o cargo de presidente da República passou a ser ocupado, na maior parte das vezes, por algum representante dos oligarcas de um desses dois estados, algum representante dos oligarcas desses dois estados. Ou seja, quando não era paulista, era mineiro, graças ali essa grande aliança. A gente vai ver que no final da década de 20, essa aliança vai romper-se, vai ter ali um rompimento do café com leite, e isso vai abrir, então, espaço para outra oligarquia e outro grupo político assumir o poder, dando início à Era Vargas. Mas até 1930, a política do café com leite ali ficou, então, a todo vapor na política brasileira, controlando o panorama federal da nossa política naquele momento. Vamos ao texto, vamos lá, gente? Voltamos ao texto para falar agora sobre a política dos governadores, a velha política do toma lá da cá. Você me apoia, eu garanto privilégios para você. Essa era a política dos governadores que perdurou por quase toda a vida política brasileira, não apenas no café com leite, na República Velha, mas perdura ainda nos dias de hoje essa política do toma lá da cá. Eu garanto meu apoio político, em contrapartida, eu dou meu apoio político para você. A política dos governadores, essa política surgiu da necessidade de que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio nas bancadas estaduais do Legislativo. Consistia num acordo entre os chefes do Executivo Federal e dos governadores estaduais. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegeriam uma bancada de deputados e senadores que apoiariam o presidente naquele momento.
É mais ou menos assim, pessoal. O governador se compromete em apoiar deputados federais e senadores que seriam pró-governo. Em contrapartida, o governo federal dava apoio político aos governadores. É basicamente a troca de favores. Se você me apoiar, se você eleger deputados que apoiam o meu governo, automaticamente eu dou um cargo político, um ministério, um cargo político na esfera federal para o teu aliado, eu garanto verba para o teu estado, ou seja, eu dou uma série de privilégios para você que vai ser alcançada graças à nossa política de alianças, essa política dos governadores. E na esfera estadual para a esfera municipal também tinha a mesma coisa. Os prefeitos, então, garantiam em eleger deputados estaduais que apoiassem o governador. Em contrapartida, o governador do estado mandava alguns privilégios, alguns orçamentos maiores para a prefeitura que resolvesse apoiar o seu governo. A velha política do toma lá da cá. Eu vou trazer para vocês agora um esquema, um organograma, que vai nos ajudar a compreender melhor o que foi, de fato, a política dos governadores. Vamos adiante com ela, vamos lá? Começa justamente na esfera federal, com a figura do presidente da República. Abaixo do presidente estavam os governos estaduais, os partidos estaduais e dominantes. Esses partidos estaduais se comprometiam em apoiar politicamente o presidente da República, que, em contrapartida, também se comprometia com o apoio público, obras públicas e também ali o patronato, que era o apadrinhamento político. Na esfera municipal existia ali a figura do coronel, do grande fazendeiro, que dava apoio político, que ajudava a eleger os candidatos apoiados, que apoiarão, melhor dizendo, o governo estadual. Em contrapartida, esse governo estadual dava apoio político e apadrinhamento ali para a política dos coronéis. Em relação aos eleitores municipais, davam apoio político ao candidato do coronel, que em contrapartida dava pequenos favores pessoais, que pode ser um saco de rancho, uma dentadura ou algum produto que podia ser usado pelo eleitor naquele momento. Em troca disso, ele ausentava das perseguições, ou seja, ele protegia dele mesmo e fazia de tudo para que o candidato apoiado por ele, pelo coronel, vencesse essas eleições. E como é que funcionava essa pressão, professor? Como é que essa pressão era estabelecida pelo coronel naquele momento? É o chamado voto de cabresto, que tinha ali como grande pano de fundo um sistema político ali na esfera municipal, conhecido como coronelismo. É sobre ele que a gente vai falar agora. Vamos a ele, então, ao coronelismo. Professor, o que foi o coronelismo? Qual a importância da figura do coronel ali para a política local no Brasil? A gente vai começar a entender a partir de agora. O coronelismo, os coronéis, que eram chefes políticos ou latifundiários, ou quase sempre a mesma coisa, tá, gente? Um grande fazendeiro que tinha o título de coronel, tinha uma importância econômica e política muito forte no interior do Brasil. Eles estabeleciam o controle sobre a população mais pobre, protegendo-os e mantendo-os submissos. Protegendo de quem, professor? Ou protegendo de quê, professor? Protegendo deles mesmos, tá, gente? Até porque a figura do coronel era muito poderosa no interior do Brasil naquele momento. Quase sempre um coronel tinha um exército particular de jagunços, que tinha o objetivo, então, de proteger os interesses desse coronel. Inclusive, gente, em algumas regiões do Nordeste, o coronel estava ligado ali, intrinsecamente, por assim dizer, estava com os laços bem estreitos com a própria igreja naquele momento. No Nordeste é comum a gente ter a figura de um patrono, um padroeiro, ligado ali justamente ao poder do coronel. Inclusive, o próprio padre Cícero, ele era um grande religioso que tinha grande influência, que atuava junto aos coronéis ali da região de Juazeiro, no Nordeste. A gente tem essas figuras, então, do coronel muito ligada ao poder político local. E esse poder político, essa atuação do coronel, a gente vai chamar de
coronelismo. Vamos adiante, voltar com o texto. Vamos lá. Nessa época, o voto não era secreto e os coronéis garantiam o sucesso dos esquemas oligárquicos por meio de fraudes ou uso de violência. Como assim, professor? O coronel mandava no voto? Gente, acontecia isso. O voto era aberto. Então, o indivíduo que vivia sob ali a proteção do coronel, vivia na fazenda ou nos arredores da fazenda do coronel, não tinha muita escolha a não ser em votar no candidato do coronel. Caso ele não votasse, ele podia então receber a sanção, que pode ser uma sanção econômica ou até mesmo violência física, perseguição. Vamos imaginar uma cena. O indivíduo vai então na cabine eleitoral, no dia da votação, e diz abertamente em quem ele está votando. Ele olha para o lado e vê o jagunço do coronel local. Obviamente, vocês devem imaginar que ele, por ter amor à sua vida, por não querer ser perseguido, iria votar no candidato indicado pelo coronel. Ou até mesmo, muitas vezes, o coronel comprava o voto, dava alguns favores, que podia ser uma saca de rancho, podia ser um gado, podia ser um pedaço de terra, podia ser inclusive até mesmo uma dentadura, ou qualquer produto que podia ser então interpretado como uma compra de voto, uma troca de favores. E essa compra de votos, esse voto meio que obrigado, a gente vai dar o nome de voto de cabresto ou voto cabresto. Prestem atenção e tomem nota. O que é o voto cabresto, professor? É o voto obrigado, em que o eleitor é forçado a votar no candidato que o coronel está indicando. E o que é o cabresto, professor? É o arreio. É aquele elemento que o vaqueiro coloca no burro ou no cavalo, que basicamente faz com que o animal só olhe para uma direção. Isso é o voto cabresto. E na prática acontecia exatamente a mesma coisa. O coronel controlava em quem o eleitor iria votar, até porque ele tinha o poder político e também o poder militar, ele tinha força, poderio bélico, os seus jagunços, o exército particular do próprio coronel. Vamos ao texto para a gente entender melhor o que é de fato esse voto de cabresto. Vamos lá, gente. O voto de cabresto. Para que a política dos governadores desse certo, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar votos para eleger os deputados da oligarquia era feito por essa figura. O coronel, enquanto figura de poder local, utilizava-se do seu poderio financeiro para exercer pressão para que os eleitores votassem no candidato desejado por ele, no caso, o candidato do próprio coronel. A intimidação de candidatos ficou conhecida como o voto de cabresto. A intimidação de eleitores ficou conhecida como voto cabresto. E aqui eu vou trazer para vocês uma ilustração, uma pequena imagem que vai demonstrar na prática como é que funcionava o voto de cabresto. A gente está vendo aqui do nosso lado o coronel levando um eleitor para o voto. Professor, o senhor está falando que o eleitor é burro, professor? Não quer inteligência? Não é isso, tá, gente? É só para ilustrar como é que o cabresto funcionava de fato. O cabresto está colocado aqui no eleitor, que é obrigado a votar no candidato, indicado pelo coronel. Gente, isso era muito comum na República Velha, era um período bastante marcante, que ficou bastante marcado justamente pela essa pressão eleitoral e pela figura do coronel. Essa, gente, é a República Velha ou República das Oligarquias. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente encerra por aqui.